Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo dos Escritores Ecléticos. E hoje é o vídeo sobre os grandes nomes da literatura. E falaremos de quem? Dele, do Edgar Allan Poe. Então já sabe, né? Segue a vinheta! Don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on, get paid. E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com vídeo dos grandes nomes da literatura. E hoje nós falaremos do Edgar Allan Poe. Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho porque assim sempre que tiver vídeos novos você será avisado. Certo? Edgar Allan Poe, gente, um dos caras mais dramáticos e perturbados, digamos assim, da literatura que nós conhecemos, um dos grandes nomes. Mas vamos saber quem é Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809. Foi um autor, poeta, editor e crítico literário americano, integrante do movimento romântico americano. Conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro, Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e é geralmente considerado o inventor do gênero de ficção policial, também recebendo crédito por sua contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Ele foi o primeiro escritor americano conhecido por tentar ganhar a vida através da escrita por si só, resultando em uma vida e carreira financeiramente difícil. Pois é, pessoal, Edgar Allan Poe, ele nasceu em Massachusetts, certo? Na região americana de Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos. Ele era filho de David Poe Jr. e de Elizabeth Arnold Hopkins Poe. Será que era parente do Anthony Hopkins? Não, ela era inglesa. E teve um irmão mais velho, William Henry, que nasceu em 1808, e a irmã caçula Rosalie, que nasceu em 1811. Só que o pai dele, do Edgar, abandonou a mãe dele quando ela ainda estava grávida da Rosalie. Então, quando ela teve a Rosalie, logo após o nascimento, ela faleceu, a mãe do Anthony, a mãe do Edgar, certo? Ela faleceu devido a complicações no parto e também estava com tuberculose, deixando tanto Henry como Edgar como a pequena Rosalie órfãos. Mas vamos saber o que aconteceu depois que a mãe do Edgar faleceu, deixando ele e os irmãos dele a sós no mundo, já que o pai já tinha abandonado ela quando estava grávida da irmã mais nova. Lembrando que ele era o segundo filho de 3 filhos. Então vamos saber um pouco mais da história dele. Depois da morte da mãe, o irmão mais velho de Edgar, Henry, foi mandado para a casa de parentes no interior do país, enquanto sua irmã Rosalie foi enviada formalmente para a adoção. Já Edgar foi acolhido, embora não formalmente adotado, pelo empresário John Allan e sua esposa Frances Allan, que residiam na época na cidade de Richmond, no estado da Virgínia, no sudeste do país. O casal nunca o adotou legalmente, embora John tenha lhe dado seu sobrenome, fazendo com que Edgar se chamasse a partir de então Edgar Allan Poe. No entanto, John Allan e Edgar nunca conseguiram desenvolver uma boa relação, sendo que algumas fontes afirmam que Allan só acolheu o menino para criá-lo por existência de sua esposa Frances. De fato, Edgar se mostrou desde pequeno mais apegado à mãe adotiva do que ao pai, que permanecia sempre distante, o que fomentou, direta e indiretamente, a difícil relação estabelecida entre os dois, a partir da adolescência, a fase adulta do escritor, permeada por constantes brigas e discussões que ambos teriam ao longo da vida deste último. Então, pessoal, depois que Edgar foi adotado
por John, Alan e Francis, eles se mudaram para a Inglaterra, porque o John, ele resolveu expandir o negócio dele na capital britânica. E em Londres, devido à infância, devido à situação financeira dos pais, o Edgar ele teve uma boa formação acadêmica. Entretanto, ele entrou na universidade, e da Virgínia, porém foi expulso devido a ser bagunceiro e boêmio, né? O popularmente bebum. E acabou sendo expulso depois do primeiro ano da faculdade. Então, mas vamos saber o que aconteceu depois que ele foi expulso. Vamos saber o que aconteceu com ele depois que ele foi expulso da faculdade. Na sequência de desentendimentos com seu pai adotivo, relacionados com as dívidas de jogo, Poe se alistou nas Forças Armadas sob o nome de Edgar A. Perry, no ano de 1827. Nesse mesmo período, Poe publicou seu primeiro livro, Tamerlane and Other Poems. Depois de 2 anos de serviço militar, acabaria por ser dispensado. Em 1829, a sua mãe adotiva Frances faleceu. Ele publicou seu segundo livro, Al-Aaraf, reconciliando-se com seu pai adotivo. John Allan, que o auxiliou a entrar na Academia Militar de West Point, em virtude de sua suposta propositada desobediência às ordens, ele acabou por ser expulso desta academia em 1831, fato pelo qual seu pai adotivo o repudiou até a sua morte em 1884. Antes de entrar em West Point, Poe mudou-se para Baltimore, no estado de Maryland, onde estabeleceu-se na casa da tia viúva, Maria Klein, e de sua filha, Virginia Klein, sua prima em primeiro grau. Durante esta época, Poe usou a escrita de ficção como meio de subsistência, e no final de 1835 tornou-se editor do jornal Sonntag Literary Messenger em Richmond, tendo trabalhado nessa profissão até 1837. Edgar Allan Poe, depois que se mudou para a casa da sua tia e contato sempre com sua prima, ele se casou em segredo quando a prima ainda tinha somente 13 anos. Isso me lembra bastante Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, que gostava de sempre se casar com moças mais novas. E lembrando, já que o Edgar já tinha servido até as Forças Armadas, então percebe-se que o cara já era bem avançado na idade, né? O pai dele já tinha morrido, os pais adotivos tinham falecido, os pais biológicos já tinham falecido, então ele já provavelmente nunca teve contato com os irmãos, depois que a irmã dele foi adotada, e depois talvez tinha um pouco de contato com o irmão mais velho dele, que foi morar com parentes no interior, então ele resolveu casar e formar a sua própria família, casando-se com a prima dele de primeiro grau, que tinha apenas 13 anos na época. Mas aí ele viveu totalmente, gente, com uma vida financeira difícil. Ele nunca teve... ele trabalhou às vezes como editor em alguns jornais, mas sempre tentando viver somente da literatura. E nós sabemos que até hoje poucos escritores conseguem viver somente da literatura. Mas, entretanto, ele foi o primeiro americano a tentar viver somente da literatura. Então, com isso, ele foi definhando aos poucos e viveu uma vida totalmente com a vida financeira difícil. Apesar de ter tido uma boa formação, apesar de ter tido bons influenciadores, pessoas que apoiaram ele, no final ele queria seguir os sonhos dele e acabou pagando um preço por isso, não podendo dar uma vida digna para a esposa dele e vivendo na linha da pobreza. Mas vamos saber o que aconteceu com ele. No dia 3 de outubro de 1849, Poe foi encontrado nas ruas de Baltimore com roupas que não eram suas, em estados de delírio e tremência, e levado para o Washington College Hospital.
onde veio a morrer apenas 4 dias depois. Poe nunca conseguiu estabelecer um discurso suficientemente coerente de modo a explicar como tinha chegado à situação na qual foi encontrado. As suas últimas palavras teriam sido, de acordo com determinadas fontes, "Lord, please help me poor soul." Em português, "Senhor, por favor, ajude minha pobre alma." Nunca foram apuradas as causas precisas da morte de Poe, sendo bastante comum, apesar de não comprovada, a ideia de ter sido causada por embriaguez. Por outro lado, muitas teorias têm sido propostas ao longo dos anos, entre as quais estão presentes diabetes, sífilis, raiva e doenças cerebrais raras. Gente, como eu disse nos grandes nomes do William Shakespeare e agora aqui no grande nomes do Edgar Allan Poe, eles morreram, todas as propositalmente morte deles eram devidos unicamente a uma causa, embriaguez. Talvez seja por isso que muitos filmes americanos, quando vai falar de um escritor, fala que o escritor ele bebe. Se fosse aqui no Brasil, seria outras coisas que fariam um escritor beber. Mas é um estereótipo que criaram devido ao cara ser escritor. Mas depois ficaram sabendo que talvez ele tivesse algum transtorno psicológico, uma doença rara cerebral, ou tivesse sífilis ou tivesse diabetes. Porque até então, gente, a morte do Edgar Allan Poe não foi esclarecida até hoje. O porquê que ele foi em contato com as roupas nunca foi esclarecido o porquê, o que aconteceu com ele para ele chegar na situação em que ele estava. A esposa dele também faleceu um ano depois, mas até onde ela sabia, também não sabia como o que o marido fazia para chegar naquela situação. Talvez eles tivessem algum prostíbulo, talvez eles tivessem, talvez por isso ele traía a esposa, talvez além da bebida ele consumiu algum tipo de, porque naquela época as drogas não eram que nem hoje, que hoje existe diversas drogas, mas naquela época ou era o álcool ou era a prostituição. Todo mundo sabe, né, que a prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo. E naquela época, no século XIX, com certeza já existia. Então, gente, o que seria que aconteceu? O que será que aconteceu? Talvez a gente nunca venha saber o porquê o Edgar Allan Poe realmente faleceu. Mas ele deixou um estilo literário e deixou uma teoria literária dele. Ele escrevia bastante obras góticas, mas o porquê que ele resolveu escrever essas obras foi mais para satisfazer o seu público. Ele escrevia poemas, mas aí ele viu que o estilo gótico era um estilo que era novo, a ficção científica, era algo que as pessoas estavam se interessando. Então ele foi um inovador, ele foi pioneiro, porque ele foi uma das primeiras pessoas a criar livros de ficção científica. Então, assim como William Shakespeare incentivou tanto no poema como no romantismo, ele incentivou nas ficções científicas, ficções sombrias, e isso fez ele ser conhecido. O seu legado segue até hoje, até os dias de hoje. Muitas pessoas curtem as obras deles, muitas pessoas leem obras deles para seguir como legado, segue o seu legado, influência literária. E a teoria, ó. A escrita, então eu vou ler um pouco da teoria literária dele, tá, gente? A escrita de Poe reflete suas teorias literárias, que ele apresentou em sua crítica e também em peças literárias, como The Poetic Príncipe. Ele não gostava do didatismo e alegoria, pois acreditava que os significados na literatura deveriam ser uma subcorrente sob a superfície. Trabalhos com significados óbvios, ele escreveu deixando de ser arte. Acreditava que o trabalho de qualidade deveria ser breve e concentrasse em um efeito específico e único. Para isso, acreditava que o escritor deveria circular cuidadosamente todos os sentimentos e ideias. Em Philosophy of Composition, uma peça a qual Allan descreve o seu método de escrita em The Raven.
Ele afirma ter seguido estritamente esse método, porém foi questionado se ele realmente seguiu esse sistema. T.S. Eliot é difícil para nós lermos esta peça sem pensar se Poe escreveu em seu poema um tanto cálculo, ele poderia ter pego um pouco mais de dores sobre isso. O resultado dificilmente tem crédito e método. O biógrafo Joseph Roth Crush descreveu a peça como um exercício tanto engenhoso na arte de racionalização. Edgar Allan Poe, ele tinha uma... Principalmente devido ao fim que ele teve, aos motivos, ele era tido como um escritor muito perturbado, ao estilo dele, a forma dele escrever. Então, ao mesmo tempo que tinha pessoas que adoravam ele, falavam, gente, esse cara é louco, escrever uns negócios desse, escrever coisas fortes assim, isso não... Então, gente, muitas pessoas, como todo escritor, é criticado, gente. A pessoa, quando ela faz sucesso, ela é aplaudida por muitos e odiado por muitos. Não existe um 100% do escritor. Nada nessa vida é 100%. E o Edgar Allan Poe também foi assim. Então, se ele tinha problemas pessoais, todo mundo tinha. Mas quando ele escrevia para valer. Ele colocava tudo. Ele não escrevia só por escrever. Ele escrevia analiticamente. Então, isso que eu acho interessante na história dele. A única coisa ruim é que eles, como a maioria dos escritores da época, só vieram a ser conhecidos anos mais tarde, depois da sua morte. Os filhos, aqui parece que ele teve filhos também, então os filhos deles puderam pelo menos conhecer um pouco, os descendentes deles puderam conhecer um pouco do legado do pai, da influência literária que ele segue até os dias de hoje. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco mais dele. E assim, gente, Edgar Allan Poe vai ser sempre o pioneiro na ficção. Eu não sabia disso. E assim, gente, eu curto muito ficção. O meu forte é ficção fantasia. Mas eu curto tanto ficção sombria como ficção científica. E assim, gente, só de saber que ele foi um pioneiro, ele que foi um dos primeiros a criar ficção, já me torna um grande fã dele. Eu ainda não tive a oportunidade de ler a obra dele, mas eu espero um dia poder ler muitas e muitas obras deste grande escritor. Galera, esse foi o vídeo do Grandes Nomes da Literatura, Edgar Allan Poe. Então comente aqui o que você achou. Peço perdão por algumas leituras ficar meio gaguejada, mas eu tô melhorando aos poucos, certo? Deixa o seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal. Os meus links, redes sociais, trabalhos, blog, tá tudo na descrição, beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Eu sou Renato Lira e esse foi mais um vídeo dos Grandes Nomes da Literatura. Até a próxima, galera. Fui! I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my